Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Gamer Roots, um canal dedicado a games em geral. Aqui eu falarei basicamente de tudo que eu achar interessante sobre a indústria de games, mais voltado para opiniões pessoais de assuntos que eu acho relevantes, como análise de acessórios, análise de games, comentários em geral sobre a indústria e momentos marcantes na vida de um gamer. Começarei fazendo uma análise de Demon's Souls, digamos que é o pai da famosíssima franquia Dark Souls, tão conhecida pela sua dificuldade absurda. Foi um jogo que apresentou muitas novidades, revolucionou para sempre o mundo dos games e influenciou todos os jogos que vieram a seguir, do gênero, é claro. E por que Demon's Souls, Éder? Bom, digamos que ele é um jogo muito importante para mim. Chegou no momento certo e com a revolução que o mundo dos games precisava. Digamos que na época eu estava meio desmotivado com os jogos lançados, principalmente os RPGs. Até a série Final Fantasy, que sempre foi uma das minhas preferidas, andava meio mal das pernas, sem muita novidade. Com exceção de alguns jogos da época como Dragon Age Origins e Mass Effect, tudo parecia muito repetitivo. Foi aí então que chegou o Demon's Souls com as suas inovações que influenciaram a maioria dos RPGs que vieram a seguir. Na verdade, Action RPG. Então um amigo havia comentado desse jogo e que a experiência online era bem legal. Anotei, mas não dei muita bola na hora. Depois ouvi um vídeo na IGN dos Estados Unidos que ele foi considerado o melhor jogo de 2009. Pronto, era o que eu precisava para experimentar. Mas o que me impressionou mesmo foi a gameplay dele, com uma ambientação Dark Fantasy, chefes gigantescos e parecia ter uma pegada diferente. Então fui atrás de Demon's Souls. E meus amigos, esse jogo iria mudar minha vida para sempre. Há muito tempo atrás, o mundo foi atingido por uma infestação de demônios, e dentre eles existia um ser poderosíssimo conhecido como Old One, ou Antigo numa tradução livre. Vários outros demônios foram liberados, causando devastação na Terra e o extermínio de metade da humanidade. Seres conhecidos como Monumentals, juntando seus poderes e conhecimentos sobre artes das almas, conseguiram aprisionar Old One, que se manteve em um sono profundo desde então, ao mesmo tempo que criaram Archstones, para conectar diferentes regiões do mundo a um local conhecido como Nexus, uma espécie de purgatório onde abrigava almas de pessoas que buscavam recuperar seus corpos. Essa forma de alma é um estágio que você não está vivo e nem completamente morto, mas ainda possui consciência e podendo reviver completamente após usar um item ou matar algumas espécies de demônios poderosos. Old One dorme aprisionado logo abaixo do Nexus, e ele prometera prosperidade sem limites para quem se entregasse a ele. Surge então a figura do rei Alent de Boletaria, que sonhava em trazer cada vez mais riqueza ao seu poderoso reino. Este sucumbiu à vontade de Old One, fazendo-o despertar de seu sono profundo. Ao contrário do que foi prometido, não houve prosperidade em Boletaria. Ao invés disso, foi coberta por um grande nevoeiro incolor que trouxe caos e calamidade para aquelas terras, fazendo que muitos perdessem sua sanidade. Vários demônios surgiram e se espalharam pelas diferentes regiões. E em meio a esse caos, surge o nosso herói que de alguma forma consegue atravessar o nevoeiro e permanece são. Ele se depara com um poderoso demônio conhecido como Vanguard, e esse o mata, fazendo-o despertar como forma de alma no Nexus, onde a partir de lá ele finalmente entende como o mundo funciona. E é neste local que é apresentado a Maiden in Black. Dizem que esta foi uma vez o demônio mais poderoso que já existiu, pois é capaz de manipular as almas que lhe são trazidas para lhe tornar mais poderoso, aumentando seus atributos. Através do Nexus você tem acesso às diferentes regiões pela Archstones. A primeira é o Palácio de Boletaria, que se tornou o lar de dragões poderosos e onde residem os 3 antigos heróis, agora transformados pela neblina em entidades demoníacas e hostis a quem tentar se aproximar do rei Alent. As Minas de Stonefang, um sítio de escavação sob o controle do rei Alent, agora lar de mineiros afetados pela neblina. Desprovidos de sanidade, continuaram a cavar intermináveis túneis sem pensar, criando uma espécie de labirinto abaixo da terra. Rumores apontam que nas profundezas existe um santuário de um antigo deus dragão,
venerado pelos ancestrais dos escavadores, e um templo dedicado a um demônio do fogo. A Torre de Latria. Um grande santuário dedicado à Rainha do Marfim nas terras vizinhas de Boletária. Além da torre em si, possuía uma penitenciária e uma igreja. O reino foi governado por Latria e seu marido até que este último foi banido por razões desconhecidas. E após a chegada da névoa, ele foi envolto por um desejo de vingança que parecia originar-se de um manto dourado. E após tomar posse deste manto, exilou sua esposa e prendeu várias pessoas de sua família, vigiadas por criaturas assustadoras como guardas. Além disso, construiu um ídolo com a imagem de sua esposa, seus próprios demônios e um grande coração mecânico suspenso na torre e alimentado pelas almas dos prisioneiros para prolongar sua própria existência. Santuário das Tempestades. Uma terra isolada onde adorava-se o deus das tempestades. A grande névoa deu vida a esqueletos que estavam espalhados pela ilha e a raias voadoras que atacam com lanças os invasores desta terra. O local é lar de Adjudicator, juiz dos falecidos. Este aguarda a passagem de um novo herói para iniciar o processo de purificação antes que a alma é dada como sacrifício ao rei da grande tempestade, uma besta em forma de arraia gigante que voa sob o cemitério da ilha, que nada mais é uma forma corpórea das ideias de uma antiga civilização pagã dada pela grande névoa. Vale da Corrupção. É um local destinado para os abusados e negligenciados cidadãos de Boletária, uma espécie de favela onde moravam os cidadãos pobres, isolados do reino. O vale tornou-se famoso por possuir um pântano cheio de fetos indesejados, deixados para morrerem, e é lar de 2 grandes demônios gerados a partir da putrefação dos corpos. E uma curiosidade: esse tipo de cenário estaria presente em todos os jogos da franquia Souls no futuro, sendo um dos mais odiados por muitos. Há uma 6ª Hearthstone que seria uma futura DLC, porém foi abandonada devido ao desenvolvimento de Dark Souls. Trata-se de Northern Lands, que foi uma vez lar dos poderosos gigantes que viviam em paz com o resto de Boletária, até a chegada da névoa. Foi o primeiro lugar a sucumbir aos surgimentos dos demônios. Vários cavaleiros de Boletária foram enviados para tentar conter o caos, em vão. Mais tarde, a Hearthstone que conectava ao local foi destruída. Demon's Souls é um jogo de 2009. 11 anos já se passaram até o dia que este vídeo foi feito. O seu lançamento teve um marketing bem fraco e as vendas não foram boas de início. Seu sucesso veio com algum tempo depois, com a divulgação principalmente acontecendo pelo boca a boca, onde alguns jogadores experimentaram justamente por ser um game diferenciado, fora dos padrões da época e pela alta dificuldade. Muitos julgavam que essa alta dificuldade iria afastar os jogadores, mas isso foi justamente uma das características que os atraíram. Podemos comprovar com grande sucesso dos seus sucessores espirituais. Houve críticas aos seus gráficos, e particularmente eu não acho que são feios. Eu vou mais além. Eu acho que foi um jogo que teve atenção especial principalmente na ambientação. Ele é escuro, com detalhes feitos para causar um certo pavor. Eu nunca senti uma aflição tão grande ao andar pelos corredores da Torre de Latria, na escuridão, ouvindo só os meus passos e gritos ao fundo. O jogo tem um esquema único. Você basicamente evolui coletando almas dos inimigos que você mata. Estas almas são usadas para comprar atributos para o seu personagem a partir de um certo ponto do jogo. Essas mesmas almas podem ser usadas para comprar itens, equipamentos, magias e milagres, que são um certo tipo de magia. Se você morrer em algum momento do jogo, seu personagem assume a forma de alma, fica com HP reduzido pela metade e perde automaticamente todas as almas que havia coletado. Você pode tentar voltar ao local de sua morte e coletar as almas perdidas, mas se morrer no caminho, diga adeus às preciosas almas. E pode ter certeza que os inimigos estarão lá novamente. Você vai morrer muito em cada uma das fases, e muito em cada chefe. É melhor se habituar com a ideia da morte. A dificuldade é extrema, mas a cada morte vem a necessidade de ultrapassar aquele ponto novamente, e não exatamente a frustração de começar tudo de novo, talvez somente frustrado pelas almas perdidas. De acordo com seu progresso, alguns NPCs surgem para ajudá-lo, como ferreiros para melhorar suas armas, vendedores de itens e magias, um amigo que guarda seus itens, além da já citada Maiden in Black que evolui seus atributos. Cada cenário do jogo é dividido em 4 áreas bem extensas e exploráveis, cada uma com um boss e uma Hearthstone no início. Se você morrer, vai ressuscitar diretamente nessa Hearthstone como forma de alma. Isso se estivesse vivo, senão continua como forma de alma mesmo. Seu personagem não tem uma história definida, e a história aprofundada do jogo é contada principalmente lendo a descrição dos itens e conversando com NPCs, além de observar detalhes do cenário. Mas nem tudo fica bem claro.
deixando a cargo do jogador interpretar de sua maneira. Isso é uma característica dos jogos de Miyazaki. Eu particularmente prefiro que a história venha mastigada para mim, mas é muito interessante ler as diversas teorias que a galera comenta na internet. Lembra até as descrições de séries famosas. O modo online deste jogo é bastante peculiar. Os jogadores podem deixar mensagens gravadas no chão para que outros jogadores possam ler e identificar perigos em certos pontos. Em um determinado momento do jogo, você pode adquirir pedras especiais que permitem invadir o mundo de outro jogador para ajudá-lo diretamente ou matá-lo para roubar suas almas e reviver seu personagem. Há outro aspecto que só esteve presente neste jogo: a tendência de mundo. Basicamente, suas atitudes e comportamento no jogo determinam se a tendência do mundo está mais para preto ou branco. Se você morre dentro de um cenário, estando revivido, é claro, invade mundos alheios, mata NPCs, a tendência tende a ficar preta, e o jogo fica mais difícil. Em compensação, algumas passagens se abrem e você tende a receber itens melhores e mais almas. Mas se você vencer chefes, matar espíritos invasores, ajudar outros jogadores, o mundo tende a ficar branco, com inimigos mais fáceis, algumas passagens também se abrem, porém tende a receber itens mais fracos e receber menos almas. Os cenários são muito bonitos e a ambientação, como disse anteriormente, é perfeita. E só há música de fundo em poucas áreas, como Nexus e quando se enfrenta os bosses, tendo somente os efeitos sonoros na maior parte do tempo. Talvez seja para manter o clima de suspense que o jogo apresenta. O jogo te mantém apreensivo 100% do tempo. Talvez seja porque a qualquer momento pode aparecer um inimigo que te mate com apenas um golpe. Particularmente adoro a trilha sonora desse jogo. Ela tem um aspecto fúnebre, com várias músicas contendo vozes, algumas passando sensação de desespero, sofrimento, tristeza e terror. Nunca vou esquecer da música de Fool's Idol, digno de filme de terror. Ouça um pedaço. Demon's Souls é destinado a jogadores hardcore que gostam de desafios de verdade. Você vai precisar de muita paciência, estratégia e persistência para avançar no jogo. É interessante o quanto o jogo faz você apanhar para aprender suas mecânicas e superar seus desafios. E quanto mais você joga, mais fica ansioso para descobrir novas fases, bolar estratégias para matar seus inimigos e evoluir seu personagem. Este é sem dúvida um grande jogo, e foi o responsável pelo grande legado de Hidetaka Miyazaki e a ascensão da From Software como grande desenvolvedora. Pontos negativos? Acho que poucos. Dizem que o primeiro jogo da série Souls que você joga é sempre mais difícil, e faz sentido, pois é quando você ainda está se acostumando com as mecânicas e os sistemas novos dos jogos da From Software. Para mim, Demons foi o mais difícil. Foi o meu primeiro. Mas devemos considerar que certas coisas foram facilitadas a partir de Dark Souls. E uma delas foram as várias fogueiras espalhadas e a capacidade de levar itens infinitos com você, sem ter que deixar nada no chão. Mas, independente de qualquer coisa, tenha certeza que você vai se divertir muito com esse jogaço. Bom galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Em breve eu estarei fazendo mais vídeos aí pra vocês. Por enquanto, comenta aí o que você achou de Demon's Souls. Se você jogou, se não jogou, se gostou, se tem curiosidade, comenta aí pra gente.